O que se esconde por trás das poderosas muralhas do mais pequeno estado do mundo, o Vaticano, guardião de segredos milenares do cristianismo? Por trás de suas fachadas, encontram-se arquivos que guardam documentos relacionados à história da Igreja, políticos e até mesmo cartas pessoais de papas. Por exemplo, no arquivo, há mais de 30 quilômetros de documentos papais, muitos dos quais ainda não foram abertos ao público. Sabia que entre eles há cartas que podem mudar nossa compreensão de eventos-chave da história mundial? Esses documentos podem conter informações sobre negociações secretas que influenciaram o destino de nações inteiras. E o mais intrigante, alguns deles datam de um período em que o cristianismo começava a se espalhar pela Europa. E quais outros segredos podem estar escondidos nessas muralhas? A conexão secreta do Vaticano com a Biblioteca de Alexandria levanta muitas questões e especulações. Esta biblioteca, que outrora era o maior depósito de conhecimento do mundo antigo, continha mais de 700 mil rolos, abrangendo todas as áreas do conhecimento, desde a filosofia até a ciência. Mas o que aconteceu com esses manuscritos inestimáveis após a destruição da biblioteca? Alguns pesquisadores sugerem que parte dos rolos poderia ter sido secretamente salva e transportada para os arquivos do Vaticano. Imagine, no momento em que o fogo consumiu Alexandria, um grupo de estudiosos e bibliotecários, arriscando suas vidas, conseguiu esconder os textos únicos. Existe uma teoria de que o próprio Papa Júlio II, conhecido por sua paixão por arte e cultura, teria iniciado uma operação secreta para salvar e transportar os rolos, a fim de preservar seu conhecimento para as gerações futuras. Essa operação poderia ter incluído o uso de botes secretos que, em segredo, recolhiam os rolos nos locais onde eles estavam escondidos dos ataques devastadores. Mas isso não é toda a enigma. Sabe-se que no Vaticano há muitos documentos que nunca viram a luz do dia, e entre eles podem estar textos que foram perdidos para a humanidade por séculos. Além disso, em alguns registros históricos, menciona-se que no arquivo do Vaticano existem rolos escritos em idiomas desconhecidos, que poderiam ser fragmentos de textos da Biblioteca de Alexandria. Intrigante, não é? Compare. Na biblioteca havia mais conhecimento do que em qualquer outro lugar da época. E se apenas uma parte desses conhecimentos foi preservada, isso poderia mudar radicalmente nossa compreensão da história. Essa informação pode ser comparada ao fato de que, no século XX, arqueólogos descobriram no Egito papiros que continham fragmentos de textos que antes eram considerados perdidos. No entanto, apesar dessa descoberta, a questão de quais exatamente rolos poderiam ter chegado ao Vaticano permanece aberta. Podemos algum dia ver esses textos? E se alguns deles contiverem conhecimentos que seriam chocantes para o mundo moderno? Há até rumores de que entre esses rolos podem estar textos contendo previsões e profecias que nunca foram publicados. Um tal desenvolvimento de eventos poderia mudar não apenas as visões religiosas, mas também a compreensão geral da história. Você acha que realmente esses tesouros estão guardados no Vaticano? Ou isso é apenas fruto da imaginação dos pesquisadores? A cada ano, milhares de cientistas e pesquisadores chegam ao Vaticano, na esperança de desvendar esses mistérios. Talvez um dia nós descubramos a verdade sobre o destino desses antigos rolos. A Catedral de Nicéia, reunida no ano de 325, tornou-se um ponto de virada para o cristianismo. Mas e se eu disser que muitas decisões tomadas nesse encontro poderiam ter sido perdidas para sempre? Imagine, 250 bispos de todo o mundo discutindo os fundamentos da fé, mas os protocolos de suas reuniões desapareceram. Alguns historiadores acreditam que esses documentos continham decisões fundamentais que poderiam ter mudado o curso da história do cristianismo. O que é mais chocante? Aparecem diversas teorias da conspiração que afirmam que esses documentos estão escondidos para que a Igreja não revele seus verdadeiros objetivos. Por exemplo, existem especulações de que nas anotações perdidas poderiam estar versões alternativas dos evangelhos que mudariam significativamente a percepção de Jesus. E agora imagine que, exatamente por causa da falta desses documentos, surgiram numerosos desacordos no cristianismo que continuam até hoje. Cada um desses desacordos, como uma rachadura na base, cria novos ramos e interpretações. Mas como esses documentos tão importantes poderiam simplesmente desaparecer?
Pesquisadores acreditam que eles poderiam ter sido destruídos durante as perseguições aos cristãos no Império Romano, o que nos faz refletir sobre o que mais poderia ter sido perdido naqueles tempos turbulentos. Algumas teorias afirmam que os documentos foram realmente reescritos e seu conteúdo alterado para se adequar às novas realidades políticas. Nesse contexto, não é surpreendente que muitos historiadores procurem evidências que possam confirmar ou refutar essas hipóteses. O que é ainda mais chocante? Estudos mostram que no início do século XX foram encontrados fragmentos que poderiam confirmar a existência desses documentos. Esses fragmentos mencionam discussões na Catedral de Nicéia e até mesmo alguns questionamentos polêmicos discutidos pelos bispos, como a natureza de Cristo. Mas o conteúdo verdadeiro desses documentos ainda permanece um mistério. Então, o que realmente aconteceu com aquelas anotações que poderiam revelar um mundo de mistérios sobre o cristianismo primitivo? Pesquisadores continuam a procurar respostas, e cada novo artefato descoberto em escavações arqueológicas pode ser a chave para desvendar essa enigmática história. É bem possível que estejamos apenas na porta de uma descoberta que possa mudar a maneira como vemos o cristianismo. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados nas décadas de 1940 do século XX, contêm textos que podem revolucionar nossa compreensão do cristianismo primitivo. Imagine, entre eles, há fragmentos que podem confirmar interpretações alternativas dos eventos bíblicos, e essas revelações podem ser tão impactantes que até mesmo a discussão sobre seu conteúdo pode causar perturbação nos círculos eclesiásticos. Pesquisadores afirmam que em alguns desses textos são descritos ensinos que diferem significativamente dos reconhecidos pela Igreja oficial. Por exemplo, um dos fragmentos, conhecido como Manuscrito da Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, contém previsões sobre o fim dos tempos que podem mudar radicalmente nossas ideias sobre salvação. Mas o mais intrigante é que alguns desses materiais, supostamente, foram ocultados da sociedade pelo Vaticano, o que levanta a questão: o que mais podem estar escondendo os altos dignitários eclesiásticos? Existe a opinião de que entre esses textos perdidos estão registros que podem iluminar a vida de Jesus Cristo e seus seguidores em um contexto mais amplo do que o tradicionalmente aceito. Por exemplo, há uma versão de que, em um dos manuscritos ocultos, se discute a participação das mulheres como apóstolos, o que muda completamente nossa visão sobre os papéis de gênero no cristianismo primitivo. Mas isso não é tudo. Alguns pesquisadores afirmam que no Vaticano podem estar guardados textos que tratam de ensinos atribuídos a Jesus, mas que não foram incluídos nos escritos canônicos. Esses textos poderiam apresentar Jesus como mais humano do que divino e, possivelmente, revelar seu ensino sobre amor e perdão de uma maneira completamente nova. Paralelamente, nos últimos anos têm sido feitas tentativas ativas de decifração dos manuscritos restantes, e cada novo fragmento abre novos horizontes. Por exemplo, em 2018, cientistas apresentaram os resultados de um estudo sobre um manuscrito que contém referências a ensinos próximos ao gnosticismo. Isso levanta novas questões sobre quais ideias poderiam ter existido na comunidade cristã primitiva e por que foram rejeitadas. Assim, entre arqueólogos e historiadores, surgiram debates sobre até que ponto o Vaticano está disposto a revelar esses mistérios. Cientistas renomados, como o professor Martin Nestle, da Universidade de Tubinga, afirmam que a total revelação dos manuscritos pode levar a uma revisão da história do cristianismo, que foi formada com base em uma seleção de textos. E o mais surpreendente é que alguns desses pesquisadores estão convencidos de que o Vaticano já possui os originais dos fragmentos perdidos, que ainda não foram divulgados. Existem até rumores de que no arquivo do Vaticano estão guardados documentos que confirmam essas afirmações, mas o acesso a eles é estritamente restrito. A estrela de Belém, mencionada nos Evangelhos, é um dos fenômenos celestes mais misteriosos da história da astronomia. Imagine só! Uma estrela que, segundo a tradição, guiou os magos do Oriente até o local do nascimento de Jesus, pode estar relacionada a eventos astronômicos reais. Astrônomos sugerem que isso poderia ter sido uma conjunção de planetas, como Júpiter e Saturno, que ocorreu no ano 966 a.C. e poderia ter criado uma luz brilhante no céu. Mas isso não é tudo.
Alguns cientistas propõem que a estrela de Belém poderia ter sido uma cometa ou até mesmo uma supernova. E o que é ainda mais surpreendente? Existe um documento assinado pelo astrônomo Cláudio Ptolomeu, que descreve fenômenos celestes brilhantes observados nesse período. E talvez seja exatamente esse documento que tenha registrado o evento que se tornou a base da lenda. No Vaticano, provavelmente, estão guardadas antigas anotações que podem lançar luz sobre esse fenômeno, incluindo cartas e anotações feitas por cientistas e astrônomos cristãos primitivos. Por exemplo, há menções de que, no terceiro século d.C., o filósofo cristão Orígenes descrevia eventos celestes que poderiam estar relacionados à estrela de Belém. Mas isso não é tudo. Alguns documentos podem conter descrições de observações do céu noturno feitas por monges em mosteiros, que preservaram suas anotações ao longo dos séculos. Essas anotações podem conter detalhes sobre como os corpos celestes se moviam no céu, criando espetáculos maravilhosos que poderiam ter inspirado muitas pessoas. E o que é mais incrível? No fundo dos arquivos do Vaticano podem estar manuscritos antigos que não contêm apenas observações, mas também interpretações desses eventos do ponto de vista teológico, que poderiam ter influenciado a formação da fé cristã. Em um desses manuscritos, datado do primeiro século depois de Cristo, pode ser descrito como as estrelas e planetas sinalizavam a chegada de uma nova era, atraindo a atenção dos magos. Pode-se imaginar quantos mistérios estão escondidos nesses documentos? Cada nova página pode nos dar um novo entendimento de como os antigos viam os fenômenos celestes e como esses entendimentos influenciaram suas vidas. Mas isso não são apenas questões de fé. São também questões sobre como a ciência e a religião se cruzam. Observações do céu noturno e suas interpretações através da fé. Isso poderia abrir novos horizontes em nosso entendimento da astronomia e da história. E sabe o que é mais louco? Talvez exatamente no Vaticano estejam guardadas as chaves para desvendar esse mistério astronômico, que poderiam mudar nossa percepção tanto do passado quanto do futuro. A conexão do Vaticano com o Santo Graal está envolta em um véu de mistérios e enigmas que podem capturar a imaginação até dos mais céticos. Dizem que o verdadeiro Graal pode estar em depósitos secretos sob o Palácio Apostólico, onde artefatos antigos são guardados em paredes inacessíveis a olhares alheios. O que há de mais intrigante? De acordo com alguns pesquisadores, esses depósitos podem conter não apenas o Graal, mas também outras relíquias relacionadas à vida de Jesus Cristo. Por exemplo, no início do século XX, foi encontrada uma misteriosa manuscrito no arquivo do Vaticano, mencionando um local onde o Graal era guardado. E segundo os boatos, essa informação ainda permanece em segredo. Nesse contexto, vale lembrar dos mitos que cercaram o Graal ao longo dos séculos. Desde sua associação com o sangue de Cristo até sua representação como símbolo do conhecimento divino. Mas isso ainda não é o mais estranho. Algumas teorias afirmam que o Graal foi transferido para o Vaticano no meio do século XV. Na época, a Europa passava por uma era de renascimento, quando mudanças religiosas e culturais criaram condições ideais para a criação de mitos e lendas. Há a hipótese de que os papas ao longo dos séculos utilizaram essa relíquia para fortalecer seu poder. E exatamente por isso, o local exato do Graal é mantido em segredo do público. E agora, imagine que essas verdades podem não ser apenas mitos, mas objetos reais, escondidos sob os pés das pessoas mais influentes do mundo. O Vaticano, com seus complexos labirintos subterrâneos e numerosos cômodos secretos, é o lugar ideal para guardar uma relíquia tão poderosa. Ao longo dos séculos, pesquisadores e aventureiros tentaram desvendar o mistério do Graal, partindo em expedições, estudando textos antigos e reunindo diversas evidências. No entanto, apesar de todos os esforços, o local exato do Graal continua sendo um mistério sem solução, causando uma fascinação interminável. Um exemplo brilhante disso é O Código da Vinci, de Dan Brown, que apenas aumentou o interesse pelo tema e se tornou um catalisador para muitos estudos. Mas o que é ainda mais surpreendente? Alguns afirmam que o Graal pode não ser um objeto físico, mas um símbolo de conhecimento e força, acessível apenas àqueles que estão preparados para sua busca. Ao longo da história, o mito do Graal se tornou um símbolo do desejo pela verdade e compreensão.
E talvez seja exatamente isso que o torna tão importante para o Vaticano e o mundo em geral. Essa enigmática questão, guardada atrás das portas fechadas do Palácio Apostólico, continua a atrair os buscadores que desejam desvendar os mistérios do passado. A localização do Arca da Aliança continua sendo uma das mais misteriosas enigmas da humanidade. E não é apenas um mito ou lenda. É considerado que este artefato sagrado, que contém as tábuas com os 10 mandamentos, foi perdido há mais de 2.500 anos, mas sua busca tornou-se uma verdadeira odisseia para arqueólogos e aventureiros. E o que é mais surpreendente, muitos pesquisadores estão convencidos de que o Vaticano sabe onde está o Arca e mantém essa informação em segredo absoluto. Alguns até afirmam que nos subterrâneos da Cidade Santa existem documentos que podem confirmar isso. Você sabia que no século XVIII, na Etiópia, foi encontrado um sacerdote que afirmava guardar o Arca? Ele disse que o artefato foi levado para lá de Jerusalém, e desde então é guardado apenas por alguns eleitos. Mas como o Arca poderia ter chegado à Etiópia? Existem várias teorias, incluindo a versão de que ele foi escondido durante o cerco de Jerusalém em 601 a.C. Nesse contexto, é importante mencionar que a Etiópia tem raízes profundas na história bíblica. Foi lá, segundo a tradição, que nasceu Meneleque II, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão, que, segundo a lenda, levou o Arca para seu país. Mas o que é ainda mais intrigante é que, ao longo dos séculos, o Vaticano teve missões dedicadas à busca por relíquias perdidas, e muitos afirmam que isso foi feito para trazer o Arca de volta. No século XIX, o Papa Pio IX até enviou uma expedição à Etiópia em busca de provas da existência do Arca, mas os resultados nunca foram divulgados. E agora, o mais louco. Entre os textos antigos guardados no Vaticano, há menções de relíquias que podem estar relacionadas ao Arca. Mas como elas chegaram lá? Alguns pesquisadores sugerem que isso pode estar relacionado a antigos caminhos pelos quais as relíquias eram transmitidas de um lugar para outro. E agora, imagine. No coração do Vaticano, entre as relíquias sagradas, pode estar escondida uma verdadeira tesouro de história bíblica. Sinais d'água em mapas antigos e registros enigmáticos nos diários de peregrinos aumentam o interesse por essa questão. Se você pensava que era tudo, aqui está outro fato surpreendente. Segundo pesquisas, nos últimos anos foram encontrados mais de 100 artefatos que podem estar relacionados ao Arca. Mas para onde eles foram? Existe a opinião de que alguns deles estão no Vaticano, esperando o momento de revelar os mistérios que guardam. O Evangelho de Judas, um texto que revolucionou a visão dos cânones tradicionais do cristianismo. Imagine que, nesse manuscrito, Judas Iscariotes, o traidor de Cristo, é retratado não como um vilão, mas como uma figura central, executando um plano divino. Essa revelação chocante foi encontrada no final do século XX, e sua existência ficou em segredo por muito tempo, pois o Vaticano insistiu em negar sua autenticidade. Mas espere, isso não é tudo. No Evangelho, afirma-se que Jesus revelou a Judas conhecimentos secretos que poderiam mudar nossa compreensão de salvação e divindade. Imagine que esse texto, escrito em copta, não é apenas uma interpretação herética, mas uma filosofia completa com verdades profundas sobre a natureza de Deus e da humanidade. 80 páginas contendo ideias que desafiam os fundamentos da fé cristã. Mas o que é ainda mais intrigante é que o próprio texto foi perdido ao longo dos séculos, sendo encontrado apenas em 2001 por estudiosos. Esse manuscrito atraiu a atenção não apenas de historiadores, mas também de teólogos, pois questiona a própria natureza do traição e sacrifício. Mas isso ainda não é tudo. Entre os pesquisadores, existe a opinião de que existem versões completas desse texto que poderiam revelar ainda mais segredos chocantes. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Nos textos copta, menciona-se outros evangelhos que poderiam mudar nossa visão sobre muitos personagens bíblicos. Por exemplo, textos como o Evangelho de Felipe e o Evangelho de Maria abrem novos ângulos sobre as relações entre os discípulos de Jesus. Em alguns deles, Jesus é descrito como um mestre que transmite conhecimento apenas aos escolhidos, questionando a ideia de igualdade entre todos os crentes. Além disso, esses textos falam sobre a importância do princípio feminino na vida espiritual, algo que ficou em segundo plano ao longo dos séculos.
Considerando tudo o que está além da Bíblia oficial, fica claro que a tradição cristã guarda muitos mistérios, ocultos da maioria das pessoas. E sabe o que é ainda mais chocante? Alguns desses manuscritos ainda podem estar perdidos, aguardando serem descobertos para novamente transformar nossas visões sobre religião e espiritualidade. Entre a multidão de textos apócrifos que ainda aguardam seu descobrimento, o livro de Enoque ocupa um lugar especial. Este manuscrito, mencionado em algumas fontes cristãs e judaicas antigas, contém descrições detalhadas de seres celestiais e suas interações com os humanos. Imagine que a versão completa deste livro possa iluminar os contatos com anjos e outras entidades celestiais, dos quais temos apenas informações fragmentadas. Nele são descritos os anjos caídos, conhecidos como gigantes, que vieram à Terra e começaram a interferir nos assuntos humanos, gerando lendas sobre meio-homens e meio-deuses. Essas descrições levantam muitas questões. Como exatamente ocorria a interação entre os seres celestiais e a humanidade? Qual foi a causa de sua queda? E o mais enigmático, que conhecimentos eles poderiam transmitir? No livro de Enoque, menciona-se as forças celestiais, que poderiam ensinar os humanos diversas artes e ciências. Mas isso ainda não é o mais estranho. Muitos pesquisadores acreditam que nas partes perdidas do livro podem estar menções sobre fenômenos cósmicos e conhecimentos que eram acessíveis apenas a uma elite. Como esses conhecimentos poderiam influenciar o desenvolvimento das civilizações? Por exemplo, em alguns trechos, descreve-se como os seres celestiais utilizavam tecnologias luminosas, que eram inacessíveis aos humanos da época. Essas menções não apenas despertam interesse, mas também choque. Os antigos poderiam realmente possuir conhecimentos que hoje consideramos como ficção científica? E aqui começa o verdadeiro absurdo. No livro de Enoque, também menciona-se que esses seres poderiam prever eventos futuros e influenciar o curso da história. Os estudiosos que investigam esse texto acreditam que ele pode conter chaves para entender não apenas eventos religiosos, mas também históricos, que ainda permanecem como mistérios. É importante notar que os fragmentos do livro de Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, e seu estudo continua até hoje. Esses manuscritos contêm muitos paralelos com outros textos religiosos, que poderiam confirmar a existência de contatos com seres celestiais. Além disso, em uma das versões do livro, fala-se sobre uma terra onde habitam os seres celestiais, levantando ainda mais questões sobre onde exatamente essa terra poderia estar e como ela se relaciona com outras mitologias. E sabe o que é mais absurdo? Alguns pesquisadores afirmam que o livro de Enoque pode ser a chave para entender não apenas as religiões antigas, mas também as ideias modernas sobre vida extraterrestre. Os segredos dos evangelhos que não entraram na Bíblia são surpreendentes e geram muitas perguntas. Sabia que existem mais de 150 textos chamados apócrifos, entre os quais há evangelhos que poderiam mudar radicalmente nossa visão sobre a vida de Jesus? Por exemplo, o Evangelho de Tomé, encontrado em Nag Hammadi em 1945, contém mais de 100 ditos, alguns dos quais atribuídos a Jesus mesmo, mas não incluídos nos cânones oficiais. Este evangelho oferece uma visão única do ensino de Cristo, destacando o conhecimento interior e a experiência pessoal, ao contrário dos evangelhos tradicionais, que se concentram em suas ações externas. Mas o que levou a Igreja a rejeitar esses textos? Principalmente devido ao seu conteúdo e ao fato de que eles contradiam a doutrina oficial. Por exemplo, alguns desses evangelhos propunham visões alternativas sobre a natureza da salvação e o papel das mulheres no cristianismo primitivo. No Evangelho de Maria, onde o foco está em Maria Madalena, ela é retratada não apenas como uma seguidora de Jesus, mas também como uma de suas mais próximas discípulas, o que questiona os papéis masculinos tradicionais na Igreja. Isso causaria um choque entre os homens que ocupavam posições-chave na Igreja, e sua reação seria previsível. Intrigante é o fato de que muitos desses textos foram escritos em grego e copta, o que indica a existência de um grande número de seguidores de doutrinas alternativas. Por exemplo, no Evangelho de Pedro, a ressurreição de Jesus é descrita, mas com ênfase no fato de que ele não foi crucificado, mas apenas saiu do túmulo. Se você pensava que isso era loucura, então fica ainda mais interessante.
Alguns pesquisadores afirmam que esses textos contêm conhecimentos ocultos sobre doutrinas místicas que poderiam mudar nossa visão sobre o divino. Por exemplo, no Evangelho egípcio, descrevem-se rituais secretos que, segundo alguns, faziam parte do misticismo cristão primitivo. Esses rituais poderiam explicar como os primeiros seguidores de Jesus obtinham iluminação espiritual. E há mais um fato surpreendente. A existência desses textos levou muitos cristãos primitivos a enfrentar conflitos internos, resultando em cisões e na formação de diversas seitas, cada uma com suas próprias visões sobre Jesus. Os segredos desses evangelhos não apenas nos abrem novos horizontes na compreensão do cristianismo primitivo, mas também questionam a autoridade das fontes tradicionais. A questão é: quais outras revelações poderiam estar contidos em textos que nem sequer conhecemos? Os documentos relacionados a Maria Madalena guardam muitos mistérios que podem mudar nossa visão sobre o cristianismo primitivo. O Vaticano, com seus vastos arquivos, manteve segredos ao longo dos séculos que poderiam lançar luz sobre seu papel único na vida de Jesus. Você sabia que, em alguns evangelhos, é dito que Maria não era apenas uma seguidora, mas uma figura central em seu ensino? Por exemplo, no Evangelho de Felipe, datado do segundo século, afirma-se que Jesus amava Maria mais do que os outros discípulos, o que levanta questões sobre seu verdadeiro status. Isso abre portas para muitas teorias, incluindo a possibilidade de ela ter sido sua esposa ou até mesmo a mãe de seus filhos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Alguns pesquisadores afirmam que nos arquivos do Vaticano existem documentos antigos que podem confirmar essas afirmações. Por exemplo, no meio do século XIX, foi encontrado um manuscrito contendo fragmentos de evangelhos que falam sobre um ensino secreto transmitido a Maria. Nesse texto, fala-se sobre como ela foi escolhida para transmitir conhecimentos que Jesus não queria revelar aos outros discípulos. Como isso é possível? Estudos mostram que muitos textos cristãos primitivos foram intencionalmente destruídos ou escondidos para manter as visões tradicionais do cristianismo, como uma religião baseada exclusivamente em figuras masculinas. Agora, imagine isso. No século XX, arqueólogos descobriram no Egito um papiro que contém revelações atribuídas a Maria Madalena. Esse texto, conhecido como Evangelho de Maria, revela diálogos entre ela e os apóstolos, onde Maria explica verdades espirituais que Jesus lhe transmitiu. Nesse manuscrito, há informações sobre como ela interpretou o ensino de Jesus, o que questiona os cânones tradicionais. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que o Vaticano pode possuir documentos ainda mais secretos que confirmam sua importância no cristianismo primitivo. O que fez a Igreja calar-se sobre um personagem tão importante? Não há resposta, mas os manuscritos preservados indicam que Maria desempenhou um papel central nas primeiras comunidades. Se você pensava que isso era chocante, espere mais. Em alguns textos, afirma-se que ela poderia ter sido a primeira a ver a ressurreição de Jesus, tornando-a não apenas uma testemunha, mas uma figura central na fé cristã. Muitas perguntas permanecem sem resposta, e muitas delas podem ser respondidas se tivermos acesso aos documentos ainda escondidos nos arquivos do Vaticano. Curiosamente, no século XXI, ainda existe a possibilidade de abrirmos novas páginas na história que mudem nossa compreensão sobre Maria Madalena e seu papel no cristianismo. O local de sepultamento do apóstolo Pedro, à primeira vista, parece claro. Muitos acreditam que ele repousa sob o altar da Basílica de São Pedro no Vaticano, mas na verdade isso é apenas a ponta do iceberg. No século VI, o Papa Gregório I realizou escavações que, supostamente, confirmaram sua sepultura, mas arqueólogos do século XXI encontraram várias evidências que colocam essa versão em dúvida. Por exemplo, em 2000, uma equipe de pesquisadores italianos descobriu sepulturas antigas que poderiam pertencer tanto a Pedro quanto a outros mártires cristãos primitivos. No local, foram encontrados fragmentos de cerâmica e moedas datadas do primeiro século da era cristã, tornando-o um dos artefatos mais intrigantes do cristianismo primitivo. Mas o mais chocante: nas escavações do século XXI, arqueólogos encontraram restos de antigas lápides, nas quais não havia menção a Pedro. Como é possível?
Talvez o verdadeiro local de sepultamento tenha sido oculto devido a conflitos religiosos e políticos, pois as relíquias de Pedro se tornaram símbolo de poder para os imperadores cristãos. O exame de DNA realizado em 2019, nos restos encontrados sob a basílica, mostrou que poderiam pertencer a um homem que viveu no primeiro século da era cristã, mas não foi comprovado que fosse exatamente Pedro. O fato mais intrigante é que durante as escavações foram encontrados vestígios de uma antiga capela, possivelmente dedicada a Pedro, mas que foi destruída na Idade Média. Essas descobertas levantam muitas questões. Quantos outros sepultamentos secretos estão ocultos sob o moderno Vaticano? É sabido que há vários níveis nos subterrâneos da Basílica, alguns dos quais ainda não foram estudados. Pesquisadores sugerem que lá podem estar as relíquias de outros santos, ou até comunidades cristãs inteiras, enterradas sem saberem de sua sorte. E o que realmente é chocante: em 2020, cientistas realizaram um escaneamento não invasivo e descobriram que, sob o altar, há vazios que podem indicar a presença de sepultamentos ocultos. Essas descobertas levantam mais perguntas do que dão respostas. Quem realmente repousa sob a Basílica de São Pedro? Talvez ainda não conheçamos toda a verdade sobre o início do cristianismo e seus primeiros seguidores. Intrigante, não é? Entre os pesquisadores, há muito tempo circulam boatos sobre uma câmara sombria e secreta sob a Basílica de São Pedro, que pode esconder tesouros e artefatos capazes de mudar nossa visão sobre o cristianismo primitivo. Imagine! Nas entranhas dessa construção majestosa, sob os pisos de mármore, podem estar rolos antigos que poderiam iluminar páginas esquecidas da história. Os cientistas acreditam que essa câmara pode estar relacionada com as antigas catacumbas cristãs de Roma e, possivelmente, foi usada para guardar relíquias dos primeiros santos. É interessante que, alguns anos atrás, arqueólogos encontraram nessa região fragmentos de vasos cerâmicos feitos no primeiro século de nossa era, o que reforça a hipótese de que esses subterrâneos realmente poderiam conter tesouros deixados pelos primeiros seguidores de Cristo. Mas isso não é tudo. Na câmara podem estar não apenas valores materiais, mas também os restos dos primeiros mártires, que possivelmente foram enterrados aqui em segredo das autoridades. As pesquisas mostram que sob o santuário existem muitos túneis e nichos que ainda não foram completamente explorados. Além disso, alguns cientistas afirmam que nesses subterrâneos pode haver algo mais do que apenas restos, possivelmente documentos secretos que poderiam confirmar ou refutar muitos mitos históricos sobre o início do cristianismo. O que é ainda mais surpreendente? As pesquisas mostram que nas catacumbas foram encontrados pelo menos 12 diferentes sepultamentos, e cada um deles pode contar sua história única. Talvez aqui esteja a chave para desvendar uma das mais enigmáticos mistérios da história da humanidade. Você já se perguntou o que poderia ter acontecido nesse lugar quando os cristãos se escondiam das perseguições? Essa pergunta continua sem resposta, e apenas novas pesquisas poderão iluminar essa enigmática. Enquanto isso, o mistério da câmara sob a Basílica de São Pedro continua a intrigar cientistas e aventureiros ao redor do mundo. Existem rumores sobre um enigmático códigox que supostamente está guardado nos recessos do Vaticano e contém informações sobre tecnologias antigas desenvolvidas por civilizações das quais temos muito poucas informações. Imagine só: rolos escritos em uma língua que ninguém entende, descrevendo dispositivos capazes de mudar nossa compreensão da ciência e da técnica. De acordo com algumas fontes, esse códigox pode conter informações sobre mecanismos que utilizam a força da água e do vento, semelhantes ao que os antigos gregos faziam com seus relógios d'água e moinhos de vento. Mas isso não é tudo. Dizem que monges participaram da escrita do códigox, que poderiam ter sido testemunhas de descobertas incríveis, como o uso da energia solar para aquecer água. Essas informações poderiam ser a chave para entender como as civilizações antigas construíam suas grandiosas construções, como as pirâmides, sem as tecnologias modernas. Mas o que realmente impressiona? Em alguns trechos, menciona-se tecnologias que permitem criar iluminação artificial, que poderia funcionar até mesmo em cavernas escuras. Pesquisadores afirmam que esses conhecimentos poderiam explicar como as culturas antigas iluminavam seus templos e santuários, usando fontes de luz das quais hoje apenas podemos especular.
No Códigox também estão descritas técnicas de tratamento de metais, que poderiam ter dado aos antigos artesãos a capacidade de criar ferramentas com uma incrível resistência e durabilidade. Mas o que realmente desperta a imaginação? Alguns cientistas sugerem que esse Códigox pode conter indicações sobre tecnologias que hoje consideramos como fantasia, como sistemas de automação ou até mesmo formas primitivas de robótica mecânica. Isso levanta a questão: como é possível que esses conhecimentos tenham sido perdidos? Alguns pesquisadores acreditam que isso está relacionado ao declínio das civilizações, quando os incríveis avanços foram esquecidos ou intencionalmente ocultados. Nesse contexto, vale refletir sobre quais outros segredos estão guardados nos arquivos do Vaticano, onde, segundo alguns dados, estão manuscritos que poderiam lançar luz sobre diversos aspectos da história humana que ainda não foram investigados. Nos últimos anos, vários pesquisadores corajosos tentaram obter acesso a esses documentos, mas muitos deles encontraram barreiras rígidas impostas pelo Vaticano. Isso torna o estudo do código ainda mais intrigante. Quais segredos podem estar escondidos atrás das paredes desse antigo estabelecimento? Afinal, cada novo segredo descoberto pode levar a descobertas ainda mais fascinantes. E o que realmente impressiona? Esses documentos podem conter indicações sobre métodos que permitiram aos antigos construir construções que chegaram até nossos dias, sem qualquer mecanização que conhecemos hoje. A taça da Última Ceia, sobre a qual circulam lendas, é considerada uma das relíquias mais misteriosas da história da humanidade. Existem diversas teorias sobre seu destino. Segundo uma delas, a taça foi perdida durante as Cruzadas, enquanto outra afirma que ela foi transportada para o Vaticano, onde é guardada em depósitos secretos, acessíveis apenas a poucos altos dignitários. Intrigante é o fato de que esse artefato é mencionado em numerosos textos e lendas, desde o quinto século da era cristã, quando, segundo a tradição, um monge chamado José de Arimateia coletou o sangue de Jesus Cristo nessa taça. Mas para onde ela desapareceu? Alguns pesquisadores afirmam que a taça poderia estar na Espanha, onde, segundo rumores, ela estava no Mosteiro do Santo Graal, na cidade de Toledo. Interessante é que os volumes desses depósitos no Vaticano permanecem um mistério. Segundo estimativas de especialistas, eles poderiam cobrir uma área de até 14.000 metros quadrados, e apenas uma pequena parte deles é acessível ao público. Mas isso não é tudo. Uma das teorias mais impactantes é a de que a taça poderia ter sido usada em rituais relacionados à alquimia, pois muitos alquimistas procuravam o vaso sagrado, que, segundo eles, poderia conceder a imortalidade. E agora, imagine que alguns historiadores até associam o destino da taça aos tesouros dos templários, que, segundo a tradição, escondiam seus artefatos em locais inacessíveis. Em registros documentais do século XVII, menciona-se que a taça poderia estar nas mãos do rei Arthur, que, possivelmente, a usava em suas expedições cavaleirescas. E o que é ainda mais surpreendente? Existe a versão de que no Vaticano guardam não uma, mas várias taças, cada uma delas pretendendo ao título de Santo Graal. Em um dos depósitos, segundo rumores, encontra-se uma taça ornamentada com pedras preciosas, descoberta em escavações arqueológicas em Jerusalém. Mas até hoje, ninguém sabe se isso é verdade. Além disso, no século XX, em várias comunidades cristãs, começaram disputas sobre qual das taças é a verdadeira, pois a busca pelo Graal inspirou muitos peregrinos e aventureiros. Nesse tempo, nos depósitos do Vaticano, poderiam estar guardadas não apenas relíquias eclesiásticas, mas também manuscritos antigos, que continham pistas sobre o paradeiro da taça. Alguns desses manuscritos, supostamente, foram escritos no século IX por monges que, possivelmente, sabiam mais do que podemos imaginar. E apesar de todos esses mitos e teorias, continua incerto onde a taça realmente está e quais são seus verdadeiros poderes. Mas uma coisa é clara: esse artefato misterioso continua a intrigar as mentes das pessoas ao longo dos séculos, e seu mistério permanece não desvendado. Nos arquivos dos processos judiciais contra os templários estão escondidos muitos segredos que ainda hoje permanecem fora do alcance da maioria dos historiadores.
Os protocolos dos interrogatórios, recolhidos durante esses processos, podem conter histórias incríveis e fatos chocantes que poderiam mudar nossa visão da sociedade medieval. Por exemplo, durante os interrogatórios dos Templários, que ocorreram no início do século XIV, foram usados métodos que hoje parecem simplesmente aterrorizantes. Sob pressão de torturas, os interrogatórios às vezes duravam vários dias consecutivos, e muitos dos acusados compartilhavam segredos que poderiam mudar o curso da história. Um desses interrogatórios, registrado nos protocolos, mostra como os cavaleiros foram forçados a confessarem crimes incríveis, desde o culto a ídolos até revelações sobre rituais misteriosos. Mas quais são esses rituais? Como eles poderiam ter influenciado o poder do ordem na política europeia? Os dados coletados pelo autor mostram que os templários poderiam guardar conhecimentos que causavam preocupação até mesmo nos monarcas mais poderosos. Entre esses conhecimentos estavam não apenas segredos financeiros, mas também informações sobre a localização de tesouros que poderiam valer fortunas. Por exemplo, em um dos interrogatórios, menciona-se uma chave dourada, que, segundo se acreditava, abria o acesso a riquezas ocultas. A abertura desses arquivos poderia lançar luz sobre o que realmente aconteceu com esses infelizes cavaleiros que se viram presos em intrigas políticas. E agora, imagine que algumas dessas anotações estão codificadas ou escritas em uma língua que não é usada há mais de 100 anos. Isso abre novos horizontes para pesquisas e desafios para os historiadores modernos. No momento, apenas uma pequena parte dos arquivos está disponível para estudo, e alguns documentos estão guardados em coleções privadas, inacessíveis ao público em geral. As pesquisas mostram que ainda existem muitos volumes de protocolos que não foram completamente analisados. Cada página pode conter pistas sobre como os templários manipulavam seu poder e como eles poderiam influenciar os eventos de seu tempo. Você sabia que alguns desses documentos poderiam ajudar na investigação dos mitos sobre o Santo Graal e sua conexão com a Ordem? Essa descoberta causaria um furor entre os amantes da história e os caçadores de tesouros. Os segredos que esses arquivos guardam podem ser surpreendentes, e apenas o tempo dirá quais novas revelações eles poderão trazer. O lendário Tesouro dos Templários, que, segundo se presume, foi escondido em Roma, causa uma tempestade de especulações e intrigas. Alguns pesquisadores afirmam que seu paradeiro pode estar relacionado com manobras secretas do Vaticano. Imagine só: milhões de euros em ouro e joias que poderiam mudar o curso da história. No início do século XIV, os templários, com grandes riquezas, se tornaram alvo dos reis e da igreja. Quando o rei da França, Filipe IV, decidiu se livrar da ordem, ele não apenas prendeu muitos cavaleiros, mas também começou a caçada pelos seus tesouros. Após a prisão em 1317, os tesouros que não foram encontrados, segundo rumores, foram transferidos para Roma. Mas onde exatamente? De acordo com uma das versões, parte desses bens poderia ter sido escondida em catacumbas subterrâneas que se estendem sob a cidade. Essa rede de túneis, com uma extensão de 30 quilômetros, guarda muitos mistérios, e alguns pesquisadores acreditam que exatamente lá poderiam estar as joias. E agora, o mais intrigante. Segundo documentos arquivados, exatamente nesse período, o Vaticano começou a expandir suas fronteiras e fortalecer sua influência. Pesquisadores sugerem que, nesse tempo de confusão em torno da prisão dos Templários, a Igreja poderia ter aproveitado para capturar seus tesouros. É interessante que no século XVIII, quando arqueólogos começaram a escavar em Roma, eles encontraram vários artefatos que poderiam pertencer aos Templários, mas sua origem continuou sendo um mistério. Existem até lendas sobre reuniões secretas onde altos membros da Igreja discutiam esse tesouro. E aqui começa o verdadeiro mistério. Em alguns documentos encontrados nos arquivos do Vaticano, fala-se de copos de ouro, que poderiam fazer parte dos tesouros dos Templários. Esses copos, segundo rumores, possuíam propriedades místicas e poderiam ser usados em rituais. Mas o que aconteceu com esses artefatos? Eles desapareceram ou foram destruídos? Pesquisadores continuam a procurar respostas e cada nova descoberta gera novas teorias. E agora, imagine algo ainda mais chocante. Em documentos preservados, menciona-se um
Acordo sobre os Tesouros, supostamente assinado por vários membros de alta hierarquia da Igreja, onde eles concordavam com a divisão dos bens encontrados. Para onde foram esses tesouros? Ao longo dos séculos, muitos buscadores de aventuras tentaram desvendar essa charada e encontrar vestígios dos Templários. Por exemplo, em 1970, um grupo de arqueólogos encontrou restos de construções antigas no bairro romano de Trastevere, que poderiam pertencer aos Templários. E o mais impressionante? Alguns historiadores sugerem que os tesouros poderiam estar escondidos até mesmo no coração do Vaticano, na tesouraria, de acesso restrito apenas aos mais altos membros da hierarquia. As disputas em torno desses tesouros continuam até hoje, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão do que realmente aconteceu com os Templários e seu lendário tesouro. Entre o vasto número de mistérios que cercam os primeiros mártires cristãos, existem relíquias que podem estar em depósitos secretos, inacessíveis ao público em geral. Imagine que igrejas e mosteiros ao redor do mundo guardam santos restos que nunca viram a luz. Por exemplo, os restos de São Estevão, o primeiro mártir, podem estar em um depósito especial, acessível apenas a altos clérigos. Estudos mostram que esses restos, geralmente, são guardados em locais protegidos por rigorosas medidas de segurança e preservados de olhares casuais. Agora, o mais intrigante. Algumas dessas relíquias podem ter sido escondidas durante os tempos de perseguição aos cristãos no Império Romano. Ecoando aqueles tempos, há lendas que contam sobre santos se escondendo dos perseguidores. Há provas de que os restos de São Pedro foram escondidos em catacumbas especiais, e muitos pesquisadores ainda tentam encontrar seu local. Além disso, em diversos depósitos podem estar outras relíquias santas, que foram transferidas de seus locais de origem para regiões mais seguras durante guerras e conflitos. Você sabia que, no século XX, arqueólogos descobriram mais de 100 relíquias que foram esquecidas em mosteiros e igrejas? Essas relíquias, incluindo fragmentos de cruzes e restos de santos, eram guardadas em condições que não permitiam sua deterioração. Algumas delas foram colocadas em contêineres especiais que as protegiam de influências externas, mantendo-as intactas por séculos. Mas isso não é tudo. Em alguns casos, os restos foram escondidos em locais secretos, conhecidos apenas por poucos. Por exemplo, em um mosteiro no sul da Itália, foram encontradas inscrições antigas que indicam que os restos de São Lourenço poderiam estar em um porão protegido de pessoas não iniciadas. Essas inscrições foram escritas no terceiro século e estão guardadas em uma biblioteca de acesso restrito a pesquisadores. Se você acha que isso é chocante, espere, pois fica ainda mais intrigante. Segundo lendas, alguns restos possuem propriedades extraordinárias. Por exemplo, acredita-se que os restos de São Jorge podem curar doenças, e por isso muitos peregrinos buscam os locais onde eles estão guardados. Nos lugares mais santos, os restos frequentemente estão cercados por mistérios e eventos inexplicáveis. Estudos mostram que, em alguns casos, os restos estão relacionados a milagres que ocorreram no passado. Por exemplo, os restos de São Basílio, que, segundo a tradição, ajudaram a vencer uma batalha no sexto século, atraíram muitos peregrinos nos séculos seguintes. Esses eventos estão documentados em crônicas, e seu impacto na história é difícil de ignorar. Portanto, os depósitos misteriosos que podem conter relíquias dos primeiros mártires cristãos continuam sendo um dos aspectos mais intrigantes da história cristã. Talvez, no futuro, novas descobertas nos ajudem a entender melhor quais tesouros estão ocultos aos olhos do mundo moderno. Você sabia que no Vaticano existe uma comissão especializada na busca e identificação de relíquias que podem estar relacionadas aos primeiros mártires? O Índice de Livros Proibidos, conhecido como Index Expurgatorius, foi oficialmente introduzido no século XIV e permaneceu em vigor até o final do século XX, controlando quais obras poderiam ser lidas pelos católicos. Você sabia que o primeiro documento a entrar nessa lista foi a obra de John Wycliffe, que no século XIV traduziu a Bíblia para o inglês? Nesse índice estavam livros que, segundo a Igreja, poderiam abalar a fé ou os valores morais. Por exemplo, obras de autores como Martinho Lutero
e Jean-Jacques Rousseau causavam especial preocupação, pois questionavam a autoridade da Igreja e propunham novas visões sobre religião e sociedade. Mas isso ainda não é o mais estranho. Algumas obras incluídas nesse índice eram tão perigosas que seu conteúdo ainda é mantido em segredo. Por exemplo, no século XX, era conhecido que o índice continha obras sobre magia e alquimia, que poderiam levar à bruxaria e à heresia. Você sabia que o mais absurdo é que entre os textos proibidos estavam até mesmo obras que discutiam práticas sexuais, consideradas pecaminosas pela Igreja? Observe que no índice havia obras que, à primeira vista, não tinham nada a ver com a religião. Por exemplo, o romance Decameron, de Giovanni Boccaccio, que descreve intrigas amorosas, foi proibido apenas por suas cenas explícitas. No século XVIII, o índice se tornou um poderoso instrumento de controle, incluindo obras de mais de 400 autores e milhares de livros a serem proibidos. E ainda mais surpreendente, no século XX, quando o índice foi oficialmente abolido, muitas obras permaneceram secretas, e apenas agora algumas começam a ser gradualmente abertas ao público. E você acha que ainda podem existir textos escondidos de nós? Trabalhos científicos que questionam visões tradicionais ou, quem sabe, tratados filosóficos que possam mudar nossa percepção do mundo? O Vaticano, um lugar onde fé e ciência se encontram, tornou-se o centro de pesquisas alquímicas na Idade Média. Você sabia que os papas romanos não eram apenas líderes espirituais, mas também patronos da alquimia? Por exemplo, o Papa Gregório XIII, que governou de 1573 a 1584, apoiava ativamente as pesquisas nessa área, criando laboratórios especiais no Vaticano. Nesses locais secretos, cientistas realizavam experimentos, tentando transformar metais comuns em ouro e criar o elixir da imortalidade, conhecido como pedra filosofal. Incrivelmente, durante esse período, alquimistas utilizavam não apenas fórmulas mágicas, mas também métodos científicos primitivos baseados em observações e experimentos. Você sabia que no Vaticano eram guardados textos antigos gregos e árabes que descreviam processos alquímicos? E esses textos inspiraram os cientistas europeus a fazerem novas descobertas? Durante vários séculos, alquimistas como Paracelso e Nostradamus foram inspirados por esses trabalhos, tentando desvendar os mistérios da natureza e da transformação da matéria. Mas isso não é tudo. No século XVI, o Papa Clemente VIII lançou um projeto monumental para criar um Manual Universal de Alquimia. Esse trabalho, que nunca foi concluído, deveria reunir todos os receitas e métodos conhecidos pelos alquimistas da época. E se eu disser que algumas das laboratórios mais conhecidas do Vaticano estavam localizadas nos porões da Basílica de São Pedro? Imagine cientistas com olhos brilhantes trabalhando na penumbra, cercados por tubos e aparelhos complexos, tentando desvendar os segredos da pedra filosofal. Nesses muros, não apenas experimentos com metais eram realizados, mas também estudos sobre as propriedades curativas das plantas, o que permitiu a criação de alguns dos primeiros medicamentos. E o que é ainda mais surpreendente, muitos alquimistas que trabalhavam no Vaticano eram também importantes figuras eclesiásticas que usavam seus conhecimentos para melhorar a vida do povo comum. Por exemplo, o monge e alquimista Bento de Nocera, no século VI, documentou suas observações e métodos, que mais tarde se tornaram a base de muitos trabalhos científicos. Mas o mais incrível, alguns desses alquimistas acreditavam que podiam não apenas transformar metais, mas também alcançar a iluminação espiritual através de seus experimentos. Como esses estudos alquímicos se encaixam no contexto mais amplo da história da ciência e da religião? A questão permanece aberta e as pesquisas continuam até hoje. Mas o que realmente intriga é que no Vaticano ainda são guardados documentos que podem conter segredos capazes de mudar nosso entendimento da alquimia e seu impacto na ciência moderna. Bajo a supervisão de alguns papas, foram realizados experimentos alquímicos secretos que poderiam mudar a visão sobre a ciência e a medicina. Lembre-se do Papa Alexandre VI, que não apenas governava o Vaticano, mas também era conhecido por seu interesse pelas ciências ocultas. Em seu círculo estavam alquimistas como Paracelso, que afirmava ser capaz de transformar chumbo em ouro e criar o elixir da vida.
Um de seus experimentos envolvia o uso de mercúrio, que, segundo se acreditava, poderia não apenas melhorar a saúde, mas também prolongar a vida. Mas o que realmente impressiona? Durante seus experimentos, os alquimistas utilizavam rituais sacrificiais e combinações complexas de substâncias químicas, o que poderia levar a consequências imprevisíveis. Imagine que, em laboratórios do Vaticano, escondidos dos olhos alheios, ferviam misturas de ervas raras, minerais e até cabelos humanos. Um desses experimentos, realizado no século XVI, continha extratos de raízes de mandrágora, que, segundo se acreditava, possuíam propriedades mágicas. Sabe o que é mais louco? O Papa Romano poderia receber relatórios sobre os resultados desses experimentos, que poderiam incluir não apenas sucessos, mas também terríveis fracassos, quando os compostos explodiam ou causavam envenenamentos graves nos participantes. Em alguns casos, os alquimistas até tentaram criar a pedra filosofal, que, segundo eles, poderia não apenas transformar metais, mas também curar doenças. Como resultado dessas buscas, foram reunidos conhecimentos únicos sobre reações químicas que mais tarde se tornaram a base para descobertas químicas modernas. Mas isso não é tudo. Durante esses experimentos, foram descobertas propriedades de substâncias das quais a ciência moderna apenas começou a suspeitar. Por exemplo, o uso de ácido sulfúrico no processo de extração de ouro tornou-se a base para muitos métodos modernos de purificação de metais. Você acha que quais outras verdades poderiam ser reveladas se esses registros alquímicos fossem divulgados? Os segredos guardados nos arquivos do Vaticano podem conter fórmulas e métodos que foram perdidos para a humanidade por séculos. Os documentos que podem ser armazenados em arquivos podem revelar rituais extraordinários de exorcismo, sobre os quais não se fala em fontes contemporâneas. Por exemplo, no século XIII, existia um ritual que envolvia o uso de ervas especiais, colhidas em dias específicos do ciclo lunar, para aumentar suas propriedades mágicas. Imagine! Padres cercados por fumaça de ervas queimadas, recitando encantamentos em latim, transmitidos de geração em geração. Esses encantamentos frequentemente incluíam nomes de demônios antigos, que, segundo as crenças da época, tinham o poder de possuir pessoas. Há registros de rituais onde os exorcistas eram obrigados a oferecer certos objetos, como cruzes de ferro ou águas sagradas, coletadas de fontes consideradas santas. Tudo isso criava uma atmosfera repleta de mistério e medo, mas também de esperança na libertação das forças do mal. Muitos desses rituais foram registrados em livros chamados de livros de exorcismo, que podiam conter instruções sobre o uso de símbolos diversos, como pentagramas, que eram desenhados no chão durante o ritual. Sabia que, em alguns casos, os exorcistas usavam instrumentos especiais, semelhantes a modernos escalpelos, para extrair os espíritos malignos dos corpos dos possuídos? Esses instrumentos eram consagrados e considerados sagrados. Em alguns manuscritos, menciona-se que os exorcistas deveriam usar roupas de cores específicas, que simbolizavam proteção contra a escuridão. Por exemplo, o branco representava pureza, enquanto o vermelho simbolizava o sangue de Cristo. Isso conferia ao ritual uma força e proteção adicionais, especialmente em momentos em que parecia que o mal havia tomado conta completamente de uma pessoa. E agora, imagine que os exorcistas antigos não usavam apenas palavras, mas também música. Eles utilizavam melodias especiais que, segundo eles, poderiam acalmar o espírito e ajudar na expulsão das forças malignas. É interessante que algumas dessas melodias ainda não foram decifradas e seu som permanece um mistério. Em alguns rituais de exorcismo, eram utilizados gestos e movimentos específicos, que tinham significados únicos e eram transmitidos apenas oralmente. Esses gestos podiam incluir danças complexas, imitando a luta contra o mal, tornando o processo ainda mais dramático. Em arquivos, podem estar escondidos manuscritos que poderiam revelar esses rituais fascinantes que já foram esquecidos, mas ainda podem surpreender o homem moderno. Sabia que, em algumas regiões da Europa, existiam irmandades de exorcistas que se reuniam para trocar experiências e segredos de seus rituais? Essas irmandades podiam realizar rituais conjuntos, o que fortalecia sua fé no sucesso da expulsão. Cada uma dessas reuniões poderia se transformar em um verdadeiro evento, onde se reuniam não apenas os exorcistas, mas também as pessoas que sofriam de possessão.
Em tais casos, o espetáculo poderia ser tão envolvente que até observadores casuais se encontravam no centro de eventos repletos de tensão e expectativa. Na história do Vaticano, há um mistério que causa arrepios. Uma maldição, como uma sombra, persegue os papas cujas vidas foram violentamente interrompidas. Imagine que, em apenas 3 séculos, mais de 30 papas se sucederam no Vaticano, e muitos deles partiram deste mundo de maneira estranha e misteriosa. O caso mais conhecido é o de Papa Sisto II, assassinado em 1482, e seu sucessor, Papa Inocêncio III, logo depois enfrentou ameaças e intrigas políticas que quase lhe custaram a vida. Mas isso não é tudo. Dizem que, após o assassinato de Sisto, seu espírito vagueia pelos corredores do Vaticano, e cada novo papa que ascende ao trono ouve seu sussurro. Sabia que, em 1336, Papa Bento XIII se tornou vítima de um complô quando seus próprios cardeais tentaram derrubá-lo? No dia seguinte ao seu afastamento, um trovão ressoou e raios atingiram as paredes do Vaticano, o que muitos interpretaram como um sinal de ira divina. Mas o que realmente causa espanto? No século XVIII, após a morte de Papa Clemente IV, Roma começou a registrar desaparecimentos misteriosos em massa. Dizem que alguém viu nuvens se acumulando sobre o Coliseu, e isso coincidia com o momento em que eventos misteriosos ocorriam no Vaticano. Sabia que, em 1804, quando Papa Pio VII foi capturado por Napoleão, seus subsequentes previsões sobre o futuro da Igreja causaram terror entre os cardeais? E de forma surpreendente, após sua libertação, no Vaticano começaram a circular rumores sobre suas visões, que, segundo os testemunhos, se realizavam com uma precisão assustadora. Mas voltemos aos números. 3 papas foram envenenados, e em seus túmulos foram observadas velas que queimavam sem motivo, enquanto outras não conseguiam acender nem com vento forte. Existe outra coincidência estranha. Em 1991, após um atentado contra Papa João Paulo II, um de seus inimigos, cardeal Alberto Subiac, morreu no mesmo dia, e ninguém conseguiu explicar como ele previu sua morte. Dizem que cada papa que morre violentamente deixa não apenas uma política, mas também uma maldição que se estende por séculos. E muitos cardeais começaram a evitar discutir esses temas, com medo de atrair azar sobre si. E, em milhares de orações recitadas no Vaticano, ainda se ouvem os nomes daqueles que partiram cedo demais, e seus espíritos, talvez, continuam a vagar entre as paredes sagradas. Será que isso são apenas coincidências? Ou há algo maior por trás dessas tragédias? A questão permanece aberta, e cada novo papa, ao assumir o trono, inevitavelmente se faz essa pergunta, enfrentando a sombra do passado. Na história do papado, há figuras misteriosas cujos nomes foram perdidos no tempo, e a razão disso pode estar em visões heréticas ou escândalos que se revelaram demasiado perigosos para a versão oficial. Por exemplo, o Papa Formoso, que se tornou Papa em 911, foi enterrado 2 vezes. Primeiro na Basílica de São Pedro e depois seu corpo foi retirado e excomungado em um processo judicial conhecido como julgamento do corpo. Esse processo se tornou um verdadeiro escândalo e mostrou o quão altas eram as apostas para os papas. Mas isso não é o mais estranho. Como resultado de sua condenação, muitos documentos relacionados ao seu nome foram destruídos e seu nome foi excluído da lista de papas por muito tempo. Imagine o choque que isso representava para a Igreja Católica. Outro papa enigmático é o Papa Leão IX, que governou no século XI, mas seu reinado foi marcado por muitos conflitos, incluindo o cisma com a Igreja Oriental. Suas visões sobre reformas, que incluíam medidas rigorosas contra a corrupção, poderiam causar insatisfação entre grupos influentes, e após sua morte, muitas de suas iniciativas foram revogadas e seu nome foi gradualmente esquecido. Você sabia que na história há casos em que papas foram declarados hereges ainda em vida? Por exemplo, o Papa Estevão VI, que se tornou famoso por seu julgamento do corpo de Formoso, também foi vítima de intrigas políticas e foi deposto em 966. Isso levou ao seu nome também ser excluído das listas oficiais de papas. Mas isso ainda não é tudo. Alguns pesquisadores afirmam que nos arquivos do Vaticano existem documentos que confirmam a existência de papas que nunca foram mencionados na história oficial.
Um desses papas é o Papa Zefirino, que, segundo alguns dados, poderia ter sido papa na transição entre os séculos 2 e 3. Seu nome não ficou na história, e muitos acreditam que isso está relacionado às suas visões heréticas sobre a natureza de Cristo. E quanto aos seus seguidores? Há a hipótese de que suas ideias eram tão contraditórias que a Igreja preferiu calar-se sobre elas para sempre. Você sabia que na história da Igreja Católica houve casos em que papas usaram seus poderes para esconder escândalos e heresias, para não minar sua autoridade? Um desses casos envolve o Papa Bento IX, que ocupou o trono papal 3 vezes e era conhecido não apenas por suas ações escandalosas, mas também por intrigas relacionadas à venda do papado. Seu reinado foi tão contraditório que muitas fontes tentaram não mencioná-lo, e seu nome frequentemente foi distorcido. Como resultado, sua história foi praticamente apagada da memória da Igreja. E agora imagine quantos outros nomes podemos encontrar nos arquivos perdidos do Vaticano, que podem abrir páginas completamente novas na história do papado. Na história da Igreja Católica, há uma figura enigmática. Um papa que nunca ocupou um cargo oficial, mas cujas influências se estendiam às decisões mais importantes da Igreja. Imagine que seu nome não foi registrado nas crônicas, mas suas ações moldaram o destino de milhões de fiéis. Esse homem, aparentemente, estava próximo ao Papa Romano no início do século XVI e usou suas conexões para manipular decisões-chave. Ele se chamava Júlio de Médici e ficou conhecido como Papa Clemente VII. Mas na sombra ficava outro personagem, menos conhecido, mas não menos influente: o cardeal Júlio. Ele, de fato, liderava a política da Igreja nesse período tumultuoso, quando a reforma protestante começava a ganhar força. Você sabia que foi exatamente com o conselho do cardeal Júlio que o Papa Clemente VII se baseou ao rejeitar o divórcio de Henrique VIII com Catarina de Aragão? Essa decisão levou à criação da Igreja Anglicana e a consequências políticas imensas. Mas isso não é tudo. O cardeal Júlio manipulava com tamanha habilidade que muitos não suspeitavam de sua influência. Sua estratégia consistia em agir na sombra, mantendo-se seguro de possíveis represálias. Historiadores ainda discutem seu real impacto nos eventos, mas é conhecido que ele usou seu poder para minar a autoridade dos líderes protestantes. Como ele conseguia passar despercebido? Ele estabelecia conexões com figuras-chave, como Martinho Lutero e seus seguidores, incentivando-os a agir de maneira que beneficiasse a Igreja Católica. Era como uma partida de xadrez, onde ele sempre ficava na sombra, mas seus movimentos determinavam o resultado do jogo. Você não acredita? Em seu círculo estavam os cardeais mais influentes, e suas palavras eram decisivas na tomada de muitas decisões estratégicas. Ele até participou das eleições papais, mas nunca buscou o poder. Sim, ele era um mestre da manipulação e usava suas habilidades para promover os interesses da Igreja, ficando sempre no segundo plano. Seus encontros secretos e negociações poderiam servir de base para um romance cheio de intrigas e traições, pois ele combinava influência e diplomacia com maestria. O cardeal Júlio sabia que sua verdadeira força não estava no título, mas na habilidade de comandar os outros. E imagine que tudo isso ocorria enquanto o mundo mergulhava no caos das guerras religiosas e das intrigas políticas. Como seria se soubéssemos que um único homem, agindo na sombra, poderia mudar o curso da história? Bastava um passo, e ele poderia se tornar papa, mas, em vez disso, escolheu permanecer na sombra, manipulando eventos e destinos. Seu nome poderia ter se tornado lendário, mas, em vez disso, ficou desconhecido. E o mais fascinante: muitos de seus decisões ainda influenciam a Igreja Católica e seus seguidores. É difícil imaginar como a história poderia ter sido diferente se esse cardeal enigmático tivesse saído à luz. O lendário Espelho da Verdade não é apenas um artefato, mas um dispositivo sobre o qual se falava com reverência e medo. Existem registros de que ele poderia distinguir a verdade da mentira, permitindo ao Papa e seus conselheiros identificar trapaceiros entre a corte e os sacerdotes. Imagine, na Idade Média, quando intrigas políticas eram comuns, esse espelho poderia ter sido um fator decisivo na luta pelo poder. Alguns historiadores acreditam que sua criação é atribuída ao Papa Gregório XV, que governou no início do século XVII. Intrigante, não é? Mas o que realmente causa espanto?
Segundo as lendas, esse espelho não apenas refletia imagens, mas também os verdadeiros desejos das pessoas. Como ele funcionava? Dizem que sua base eram minerais raros, coletados de diferentes partes da Europa, que, segundo crenças medievais, possuíam propriedades mágicas. Um desses minerais, o obsidiano, poderia absorver energia negativa, enquanto o outro, o ametista, era símbolo de pureza e verdade. Mas isso não é tudo. Alguns textos afirmam que o espelho poderia mostrar imagens invisíveis para o olho humano. Imagine a cena. Um alto funcionário da igreja olhando para o espelho da verdade, enquanto seus planos enganosos se revelavam em distorções. E quanto aos que tentaram manipular esse dispositivo? As lendas dizem que eles poderiam ter ficado presos em suas próprias mentiras. Em um dos manuscritos medievais, menciona-se que, em um julgamento papal, um dos acusados, tentando enganar, viu sua própria imagem cercada por sombras negras. Era um sinal de que seus desejos não eram puros. Mas onde está esse misterioso espelho agora? Alguns afirmam que ele foi destruído para não cair nas mãos de pessoas más. Outros garantem que ele ainda existe, escondido nos recessos do Vaticano, esperando seu momento. Mas o que realmente intriga? No século XX, arqueólogos encontraram fragmentos que, possivelmente, faziam parte desse dispositivo em uma das antigas igrejas da Itália. Esses fragmentos, feitos de vidro com uma estrutura única, levantam questões entre os cientistas. Poderiam eles fazer parte do espelho da verdade? As perguntas aumentam, assim como o desejo de desvendar esse mistério. O Vaticano, como centro da Igreja Católica, sempre atraiu a atenção não apenas dos fiéis, mas também de sociedades misteriosas. Você sabia que, no século XVII, o Papa Urbano VIII tentou estabelecer contatos com maçons? Seus rituais secretos e ideias sobre liberdade atraíam alguns altos dignitários eclesiásticos. Mas isso não é tudo. No século XVIII, durante o Iluminismo, o Vaticano começou a combater o crescente poder dos iluministas. Essas organizações secretas buscavam a disseminação do conhecimento e, segundo rumores, minavam a autoridade da Igreja. Em 1730, o Papa Clemente XII emitiu uma bula papal condenando o maçonismo, destacando que os membros das lojas maçônicas poderiam ser excomungados. Isso pode ser visto como um desafio aberto. E agora, imagine que, no mesmo século, havia maçons de alta posição, como Benjamin Franklin e George Washington, cujas vidas e atividades tiveram um impacto enorme na formação do mundo moderno. Mas o que é ainda mais surpreendente? Muitos pesquisadores afirmam que, no Vaticano, existiam também sociedades secretas. Por exemplo, no século XIX, surgiu a Sociedade Santi, que, segundo se acredita, buscava minar o poder do Papa. Mas isso não é o mais impressionante. No século XX, nos anos 30, alguns historiadores encontraram uma conexão entre o Vaticano e regimes nazistas, incluindo discussões sobre possível colaboração para combater o comunismo e o socialismo. Isso resultou em muitos padres, incluindo o Papa Pio XII, ficarem no centro de escândalos relacionados a negociações secretas. E o que é ainda mais chocante? No século XXI, com o aumento da popularidade das teorias da conspiração, o Vaticano voltou a ser objeto de discussões sobre possível apoio a movimentos alternativos e até mesmo sobre influência sobre organizações como o Clube de Bilderberg. Considerando que, no século XXI, o número de seguidores e adeptos de diversas teorias da conspiração aumentou drasticamente, o interesse pelo Vaticano como possível centro de influência em eventos globais só se intensifica. E se tudo isso não for apenas uma coincidência? 80% das pessoas acreditam que existem forças ocultas controlando o mundo, e o interesse por esse tema só cresce. A astrologia secreta no Vaticano sempre esteve envolta em um manto de mistério, e isso não é por acaso. Você sabia que alguns papas, apesar do repúdio oficial à astrologia, usavam horóscopos para tomar decisões importantes? Por exemplo, no século XVI, o Papa Paulo III nomeou um astrólogo para elaborar seu horóscopo, a fim de entender como melhor governar a Igreja. Isso ocorreu em um período em que a astrologia era considerada herética, mas práticas semelhantes continuavam a existir na sombra.
Existe um documento datado de 1534, que descreve previsões astrológicas que influenciaram decisões políticas do Vaticano. Imagine como os astrólogos podiam se reunir em segredo, elaborando horóscopos para altas autoridades eclesiásticas, enquanto a posição oficial da Igreja condenava sua atividade. Mas isso ainda não é o mais estranho. No século XVII, segundo registros, o Papa Urbano VIII usava mapas astrológicos para planejar cerimônias importantes. Ele até contratava astrólogos para prever datas favoráveis para o início de guerras e a assinatura de tratados de paz. E o que é ainda mais surpreendente, nos arquivos do Vaticano existem cartas em que astrólogos previam o futuro não apenas para papas, mas também para outras figuras influentes. Em uma dessas cartas, datada de 1683, um astrólogo alerta sobre crises iminentes e mudanças na autoridade eclesiástica. Isso cria uma imagem intrigante de um jogo em que astrologia e religião se entrelaçam, apesar dos proibimentos oficiais. Mas onde começa a coisa realmente louca? No século XVIII, quando muitos astrólogos foram forçados a se esconder, eles continuaram suas práticas, formando sociedades secretas onde estudavam as estrelas e a elaboração de horóscopos para os escolhidos. Essas sociedades podiam preservar conhecimentos que eram transmitidos de geração em geração, mesmo quando a astrologia era perseguida. Imagine que no coração de Roma existiam reuniões secretas onde se discutiam as estrelas e sua influência sobre os destinos das pessoas, enquanto o mundo ao seu redor continuava a acreditar no rigoroso repúdio à astrologia. E agora a coisa mais louca. Os segredos dessas práticas astrológicas poderiam estar selados em manuscritos antigos, esperando para serem descobertos. O Vaticano ainda guarda muitos documentos que podem lançar luz sobre essas ligações secretas. E quem sabe o que ainda podemos descobrir sobre como a astrologia poderia influenciar o curso da história? Ouvem. O Vaticano demonstrou um interesse extraordinário pelas profecias dos maias, especialmente pela data misteriosa que deveria ocorrer em 2012. Este interesse não foi espontâneo. O estudo dos sistemas astronômicos e calendários das civilizações antigas levou à criação de muitos documentos secretos que ainda estão trancados. Pesquisas internas mostram que, com base no calendário dos maias, que era mais preciso que o nosso atual, no Vaticano tentaram entender as possíveis consequências das previsões e como elas poderiam influenciar a sociedade moderna. Mas isso não é tudo. Nos arquivos do Vaticano, pode-se encontrar menções de que alguns astrólogos e astrônomos ligados à Igreja Católica começaram a coletar dados sobre outras culturas antigas que também previam mudanças no mundo. Sabem o que é ainda mais surpreendente? Com base nesses dados, eles desenvolveram suas próprias teorias sobre o possível fim dos tempos, que, segundo eles, poderiam influenciar os fiéis. Por exemplo, em 2011, o Vaticano recebeu muitos pedidos e cartas de leigos preocupados com seus destinos, o que levou a Igreja a realizar seminários fechados para discutir esses temas. Nessas reuniões, foram discutidas profecias que falavam sobre o colapso da civilização e até mesmo possíveis cataclismos. Um aspecto importante dessas reuniões foi que os participantes se referiam a textos escritos há mais de 100 anos, quando os cientistas tentavam interpretar as previsões dos maias. Mas isso não é tudo. No Vaticano, surgiu a ideia de criar um comitê especial para analisar todos os possíveis cenários e suas consequências. Tal passo seria não apenas uma tentativa de entender as profecias maias, mas também uma forma de fortalecer a fé em tempos difíceis. Como resultado, nos arquivos do Vaticano foram registrados cerca de 23 documentos secretos, nos quais não apenas as previsões maias eram mencionadas, mas também analogias históricas, como as previsões dos oráculos gregos e dos adivinhos romanos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em um dos documentos estava escrito que, se ocorresse um cataclismo, a Igreja poderia desempenhar um papel crucial na reconstrução da sociedade. Isso levanta muitas questões sobre como essas previsões antigas podem influenciar a visão de mundo moderna e as práticas religiosas. É importante notar que muitos desses materiais ainda não estão disponíveis para o público em geral, o que aumenta ainda mais a curiosidade e as especulações sobre o que realmente está escondido nesses documentos secretos. Será que a Igreja realmente sabe mais sobre o futuro do que todos nós imaginamos?
Existe uma grande quantidade de descobertas arqueológicas que indicam a existência de civilizações altamente desenvolvidas, sobre as quais quase nada sabemos. Por exemplo, no século XX, arqueólogos descobriram na Mesoamérica artefatos misteriosos, como cabeças de pedra com peso de até 30 toneladas, criadas com ferramentas que, na época, pareciam não existir. O mais impressionante é que essas cabeças foram esculpidas com tamanha precisão que as tecnologias modernas nem sempre conseguem reproduzir tal trabalho. E isso é apenas o começo. Em outras partes do mundo, como a Antártida, sob os cobertores de gelo, existem estruturas que, segundo os cientistas, podem ser restos de cidades antigas. Imagens de satélite mostram linhas retas e formas angulares que não podem ser formadas por acaso. Como essas construções complexas poderiam ter sido erguidas em condições onde o clima claramente não era compatível com a vida? As respostas para essas perguntas podem estar em arquivos supostos, mencionados por historiadores. No século XX, muitos pesquisadores afirmaram a existência de textos antigos escritos em idiomas perdidos ou ainda não decifrados. Alguns desses textos poderiam conter informações sobre contatos com culturas altamente desenvolvidas que desapareceram antes de começarmos a registrar a história. Por exemplo, na Índia, em textos da cultura védica, são mencionadas máquinas voadoras chamadas vimanas. Essas máquinas são descritas com tamanho detalhe que alguns pesquisadores acreditam que poderiam ter existido realmente. Como isso é possível? Considerando o nosso entendimento atual das tecnologias, isso parece fantástico. Mas e se esses textos contivessem segredos que pudessem mudar nossa compreensão da história humana? Na maioria dos casos, esses documentos estão em coleções privadas ou guardados em arquivos fechados. Por exemplo, na Biblioteca do Vaticano, existem grandes reservas de manuscritos que permanecem inacessíveis ao público em geral. E alguns pesquisadores acreditam que exatamente lá podem estar as chaves para desvendar o mistério das civilizações antigas. Pesquisas extensas começaram no final do século passado, quando os cientistas começaram a perceber que muitos mitos e lendas podem ter uma base real. Pelo mundo, arqueólogos encontram vestígios de tecnologias altamente desenvolvidas que não se encaixam nas molduras históricas tradicionais. Por exemplo, no Peru, foram descobertas estruturas de pedra que se encaixam perfeitamente umas nas outras sem o uso de cimento. Isso levanta a questão: como as culturas antigas poderiam alcançar tal nível de maestria? Cada novo artefato abre portas para a compreensão de que nossa história pode ser muito mais complexa e interessante do que pensamos. Essas descobertas levantam muitas perguntas, e cada uma delas requer estudo. Pense nisso. Se essas civilizações realmente existiram, qual seria seu legado? Por exemplo, em textos antigos da China, são descritas tecnologias que impressionam até os cientistas modernos. Em uma das lendas, fala-se de dragões mecânicos que poderiam pairar no céu, sugerindo possíveis contatos com outras culturas. Como eles poderiam criar tais tecnologias? A resposta pode estar em arquivos que ainda não conseguimos explorar. O Vaticano guarda consigo uma multitude de mistérios que, por vezes, parecem mais enigmáticos do que qualquer romance de detetive. Por exemplo, existem cerca de 188 quilômetros de catacumbas subterrâneas onde descansam os restos de santos e mártires, mas apenas uma pequena parte deles está disponível para estudos. Esses subterrâneos são tão complexos que os moradores locais às vezes se perdem em seus labirintos, criando um senso de desconhecido até mesmo nos arqueólogos mais experientes. Agora, imagine que entre essas catacumbas estão escondidos documentos que podem mudar a visão sobre a Igreja Católica e sua história. No Arquivo do Vaticano são guardados milhares de manuscritos, muitos dos quais não foram abertos nem mesmo nos últimos 5 séculos. Por que o Vaticano esconde esses documentos? A resposta a essa pergunta pode ser tão intrigante quanto o próprio mistério. A importância de manter esses segredos sustenta não apenas a autoridade da Igreja, mas também sua aura mística, que atrai fiéis de todo o mundo. Os segredos levam a uma grande quantidade de mitos e lendas, que formam a percepção da Igreja Católica como guardiã da verdadeira fé. Por exemplo,
Muitos pesquisadores acreditam que nos arquivos pode haver informações sobre a vida de Jesus Cristo que diferem radicalmente dos cânones geralmente aceitos. O Vaticano, assim, se torna não apenas um centro religioso, mas também um lugar onde história, política e até mesmo mitologia se encontram. Esse interesse pelos mistérios permite à Igreja manter sua influência sobre milhões de pessoas, pois o mistério sempre atrai, e a descoberta de algo novo pode destruir as representações habituais do mundo. Ao longo dos séculos, o Vaticano usou esses segredos como ferramenta de controle, pois, não sabendo de tudo, as pessoas tendem a acreditar na autoridade daqueles que possuem informações inacessíveis para elas. E agora, estando na borda da revelação, o Vaticano continua a criar ao seu redor um halo de mistério que apenas fortalece seu fascínio. Essa estratégia funciona há séculos e, sem dúvida, não perderá sua relevância no futuro. No coração do Vaticano, na Capela Sistina, pode-se ver afrescos que contêm simbolismo capaz de gerar muitas perguntas. O que realmente está escondido por trás dessas imagens? Existe um significado oculto que foi perdido com o tempo? Cada elemento de arte pode esconder algo maior do que apenas a história. E isso desperta o interesse pelo Vaticano como um lugar onde fé e mistério se encontram. É importante lembrar que as sombras do passado ainda podem influenciar nossa percepção do presente, e cada nova descoberta pode mudar nossa visão sobre a Igreja Católica. À medida que as tecnologias avançam, surgem novas possibilidades para o estudo desses mistérios. E no futuro, podemos ser testemunhas de descobertas sensacionais que nos farão ver a história de uma nova maneira. Você acha que ainda há outros segredos guardados nas paredes do Vaticano?